era inimigo da igreja. Aí o pastor disse, não adianta, ele não vai te ouvir. Então nós ungimos uma menina, e ela foi até o governador, em um programa de televisão na praça, chamado Cafezinho com o Maestro. E ela disse, governador, tem um recado de um profeta do Brasil. Se o senhor receber Jesus, vai chover. Aí ele mandou ela passar, no meio da segurança. E na frente da televisão, para todo o território venezuelano, ela falou da mensagem e ele entregou a vida dele para Jesus. E começou a chover só naquele estado. Então nós mandamos uma mensagem para Hugo Chávez. E Deus, aqui quando eu estava falando, Deus me trouxe memória do Hugo Chávez. Por isso eu me emocionei, porque ele foi um homem que não recebeu a minha mensagem. E Deus mandou profetizar para ele 7 meses de seca, sem nenhuma gota d'água. E para ele saber que estava ouvindo um profeta, só viria a chuva quando ele clamasse para Deus. E 7 meses depois, o jornal É o Tempo traz na capa Hugo Chávez com as mãos levantadas na frente do palácio, clamando a Deus pela chuva. E ele ainda brincou e disse, eu creio que Deus é venezuelano e vai mandar a chuva, e eu apelo para Deus. E a chuva caiu. Mas não foi suficiente para ele se converter, e a palavra que Deus me deu está aqui no próximo capítulo desse livro. Hoje eu estou lendo para vocês Daniel 4. Espero que nunca eu precise ler Daniel 5 para os senhores, que é a sentença dada da Hugo Chávez. Teu governo foi pesado, o teu governo foi julgado e foi achado em falta, e tu será arrancado. E isso hoje está sendo preparado para Dilma Rousseff. Hoje nós mandamos a mensagem para ela. Se ela não ouvir os evangélicos, ela entra num processo que está nesse livro. Deus levantou Dilma Rousseff, que não era ninguém. Lula não era ninguém. E Deus é tão justo que ele levanta um Lula que nem crente não é. Por quê? Porque Deus não vai beneficiar o crente, porque ele é imparcial, ele é Deus de todos. Mas se eles não reconhecerem que foi Deus, Deus levanta qualquer José da Silva, qualquer pessoa, as pessoas menos improvável, que vocês nunca imaginaram, serão governantes nesse país. Glória a Deus. Irmã, essa irmã que está do meu lado, essa irmã é vereadora? É. A senhora é crente? É. Como? É da igreja Renovida. Mas eu estava vendo uma capa descendo sobre a senhora, irmã. Então está sentindo a presença do Espírito Santo. Então deixa esse óleo descer sobre ti. Há uma presença de Deus muito forte aqui. Amados, para vocês terem uma ideia, o governador de Sucre, 30 dias depois que nós lançamos essa palavra, ele ligou para a igreja. Deus mandou dar uma palavra para ele, porque você aceitou essa palavra de Jesus, você será promovido a nível nacional, você terá uma promoção. Aquelas pessoas que receberam essa palavra profética, entregaram suas vidas para Jesus, como governador de Sucre. Deus promoveu o governador de Sucre. Todos os governadores têm um telefone que só o presidente liga para eles. E 5 minutos depois que ele ligou para a igreja, ele disse, eu quero agradecer, porque uma menina fez uma oração por mim, e profetizou que o meu estado teria chuva, e o resto da Venezuela está em seca, nosso estado está chovendo, e nós estamos felizes com a bênção que Deus deu, eu quero agradecer. E eu disse, governador, não é só agradecer, o senhor terá que vir para a igreja, o senhor terá que ficar debaixo da cobertura dos pastores, protegendo, porque haverá um juízo de morte sobre os governantes, e não é só na Venezuela, está atravessando, vocês têm visto muitos presidentes morrendo de câncer. É um juízo, há uma mudança. As pessoas menos sensíveis estão percebendo que há uma mudança no mundo. Então agora chegou essa mudança a nível político. Por isso estamos aqui. Por amor a vocês políticos.
Porque eu falava para a doutora, a juíza, se este povo, essa geração que está morrendo hoje aqui em Marabá, ouvisse um profeta 10 anos atrás, talvez eles não morressem. Talvez tivesse outra chance. Então nós precisamos saber. Eu não estou pregando para os senhores ir para a minha igreja. Nem teria lugar para todos. Mas estou pregando para os senhores deixar Jesus governar no seu coração. E quando você sentar no governo, dar honra e glória para Ele. O governador de Sucre recebeu 5 minutos depois daquela profecia que Deus mandou entregar para ele por telefone. Ele tinha 12 bruxos ao redor dele. Hugo Chávez também, 12 bruxos. E esses bruxos não deixavam ele se aproximar dos pastores. E aqueles bruxos falaram: não acredite nesse pastor. Oração de pastor não tem poder nenhum. 5 minutos depois tocou o telefone e Hugo Chávez disse: Henrique Maestro, eu quero 3 homens para governar comigo o país. Serão as maiores autoridades. E o primeiro é você. Ele largou o telefone e disse para os bruxos: estão despedidos. A partir de hoje, ele falou assim: quem será o meu guru vai ser o pastor. Depois ele mudou a terminologia, não é mais guru, é pastor. Mas assim como em Roraima, o estado de Sucre, na Venezuela, tem no palácio orações todo dia, pelo estado, pelo governo. Todos os dias tem isso. Então eles passaram a honrar Deus. Então, as demais autoridades estão chegando agora, não ouviram. Eu estou aqui falando que Deus está mudando. Ele está mexendo no governo do nosso país. Deus está trazendo o governo do justo para o nosso país. Há uma rede de oração em todo o país, de sul até o norte. Há protesto por todo o país. E esses protestos começaram com os pastores evangélicos em frente ao palácio. E nós estaremos lá no dia 9, em Brasília, junto com a juíza doutora Aldeci, que hoje é bispa, e fazendo um ato profético, subindo aquela rampa do Planalto, e declarando que chegou o tempo de Deus. Então isso Deus manda, para vocês que talvez não sabiam antes, é isso que Deus manda os profetas fazer. Então ouçam bem, eu estou falando uma palavra do que vai acontecer em Marabá, como nós falamos domingo, que iria chover, esse sinal da chuva vai acompanhar esse ministério que está nascendo, e a Bíblia diz que se a palavra de um profeta não se cumpre, ele tem que ser apedrejado. Então eu voltarei daqui um ano aqui, e se vocês não virem mudança no governo, então vocês ouviram um falso profeta. Mas se vocês virem coisas sobrenaturais, Deus levantando pessoas improváveis, a níveis assustadores de autoridade, então vocês saberão que Deus está revolucionando este estado. E hoje Ele escolheu vocês. Então eu gostaria de orar com vocês, fazer a minha parte de oração, pedir que nesse ambiente de trabalho, nessa casa, pudesse ter a abertura para os pastores virem orar todo dia, ou conforme a presidente estabelecer, mas que houvesse essa abertura para que o povo de Deus venha orar pelo governo e pelas autoridades, para proteger vocês, porque para vocês chegar a esse posto de comando que vocês estão, você sabe que houve feitiçaria, macumbaria, bruxaria contra a vida de vocês. Tem pessoas aqui que estão governando, estão com o coração despedaçado, estão oprimidos, como o nosso governador José de Anchieta Júnior estava com depressão, estava sentindo o coração rebentado, dilacerado, problema na família, problema com a esposa, problema com filhos. Esta batalha toda é porque pessoas têm ciúme da posição em que vocês estão, e eles lutam para derrubá-los. Vocês precisam saber disso. Há uma guerra espiritual acima de nós,
E tudo que acontece no mundo espiritual se projeta e se realiza, se materializa no mundo natural. Por isso que essa chuva que veio domingo foi sobrenatural, não havia previsão, não havia nuvens, para que todos, agora saindo na imprensa ontem, todos estão perguntando, até o próprio repórter, né, o jornalista disse, olha, minha esposa disse para mim, olha, essa chuva que veio não é natural, e nós ainda vamos descobrir por que aconteceu, porque eu fiquei toda arrepiada de repente, e me deu alguma coisa, nós vamos ainda descobrir. Aí quando ele fez a entrevista, eu disse, é porque Deus escolheu você. Deus deixou ela arrepiada porque ela é uma escolhida. Deus está me dando um sinal para que as pessoas creiam nessa palavra. Então vocês vão assistir os vídeos e vão ver que nós ungimos vários governadores. E cidades que não havia chuva, veio chuva abundante. Na última semana, a última semana do Rio Grande do Sul, semana Farroupilha, tinha cidades no Rio Grande do Sul que não chovia há 8 meses. E nós falamos ao governador Tarso Genro que o Estado estava debaixo de maldição, que o antigo governante, o antigo governador entregou o Estado do Rio Grande do Sul para Satanás. E eles colocaram no centro de Porto Alegre um local para oferecer sacrifício para Satanás todos os dias. E eu disse, governador, Jesus te colocou aqui para você colocar Jesus e tirar isso que aconteceu, negar isso. E ele creu. Disse, então você vai ver chuva no teu estado. Nós saímos de Porto Alegre, meia hora depois começou a chuva. Durou 7 dias. Inundou o estado. E o nosso governante do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, graças a Deus, ele está cada vez mais envolvido com a igreja evangélica. Ele se comprometeu com muitas coisas que ele nunca, ele disse que ele ficou surpreso de ver os drogados se libertando na igreja evangélica. Que tanto dinheiro o governo gastou com drogados e agora alguém chega na igreja e sem dinheiro nenhum ele é liberto. Então ele passou a fazer eventos gospel, promovendo, patrocinando eventos grandes em cidades. E ele participa, marcha para Jesus. Então nossos governadores estão sendo mexidos por Deus. Então eu queria concluir dizendo, em primeiro lugar, o meu respeito a vocês. Estou falando com todo respeito, vocês estão numa posição estratégica. Vocês estão no governo. Eu tenho o maior respeito por isso. Mas a partir de hoje, aqueles que não tinham respeito pelo servo de Deus, você vai precisar respeitar. Porque a primeira coisa que Deus exige para que uma bênção seja impetrada por um profeta, um patriarca, é que haja respeito àquela autoridade. Então quero primeiramente orar pelos senhores e perguntar aos senhores quantos desejam estar incluído nesse governo que Deus está levantando hoje. Eu estou falando em termos espirituais. Quantos querem que Jesus Cristo governe junto com você? Quantos querem entregar a sua vida para ser um instrumento e, assim como Salomão, ter sabedoria para governar? Eu, senhor presidente, não sei como é que está o tempo, está chegando mais gente, cada vez mais. E o almoço? Pode. A Bíblia diz que Deus não faz nada, senão antes avisar os seus profetas, homens e mulheres de Deus que estão na terra a seu serviço, que têm uma comunhão com Ele. Durante esses 14 anos de magistratura, Deus fez algumas coisas pelo nosso intermédio, exatamente por não aceitarmos as trevas dominar o lugar onde nós estamos. Então, durante esses 14 anos, eu ungi prefeitos e eles foram eleitos. Eu ungi o governador do estado, que hoje está no governo. Antes dele se candidatar, Deus me enviou até o gabinete. A Linda estava comigo, a doutora Linda é delegada. E eu disse, Deus tem um plano para o senhor nesse governo. Ele disse assim, a minha família não quer, as palavras do doutor Almir, doutor Jatem. Ele disse, a minha família não quer, tem medo de uma nova decepção. Eu disse, mas Deus vai colocar o senhor no governo, porque há um propósito. Mas é necessário que se dê a honra ao Senhor.
Né? Então é isso que as pessoas esquecem. Quando são colocadas no governo, elas esquecem que foi o Senhor que colocou. E naquele dia nós ungimos ele governador do Estado. E ele está no governo. Mas é necessário que haja um reconhecimento. Porque senão na próxima legislatura não será reeleito. Então é isso que Deus está fazendo. Um mover espiritual. E Deus ele não quer que nós estejamos fora. Todos que vieram aqui, o Senhor quer que estejam dentro desse governo. Que haja um reconhecimento de que Deus é soberano. Né? Que Deus é soberano. Que há necessidade de que o reino de Deus seja implantado sobre a terra. Que o governo de Deus esteja sobre os nossos corações. E também aqui em Marabá, Deus nos mostrou, trouxe o apóstolo e disse aqui, neste lugar, tem um homem assim, assim, assim. Se ele não se converter, Deus vai tirar ele da terra. Depois eu tive um sonho de uma grande árvore caindo e ficando com uma raiz do lado de fora. E hoje nós vimos isso acontecer. E ainda tem uma outra pessoa, que o Senhor leu Daniel, eu me lembrei. Deus me mostrou em sonho que uma pessoa nesta cidade, que não deu a honra ao Senhor, vai ficar como Nabucodonosor, vai perder o entendimento. Porque há um juízo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha, sobre todos, como o apóstolo falou. Deus é Deus de todo, independente da religião que você está. O que diferencia é nós darmos a honra a Deus, é reconhecer que Ele é Deus na nossa vida. Amém. Né? Então Deus não faz nada sem antes revelar. O juízo de Deus vem para todos, mas o Senhor avisa antes, assim como a bênção também. Em Deuteronômio está escrito: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Mas escolha uma bênção para que tudo te vá bem. Né? Então, só para complementar, que o Senhor não sabia dessas coisas, né? Não estava inteirado, para que o que está acontecendo hoje aqui é profético. Deus enviou o profeta, né, para nos falar àqueles que estão aqui e até levar para outros. E que fique como testemunho eterno, né, nesta cidade e nesse estado. Vou concluir.